Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a uma série de cursos que eu vou fazer sobre o caminho, né, até a AWS Certified Developer Associate, né, a certificação em si. Me apresentando aqui, tá? Eu sou José Victor Farias de Oliveira, tenho 26 anos, sou desenvolvedor back-end, tá, pleno hoje na Mesa Mobile Inc., uma empresa aqui de Recife, capital de Pernambuco, onde eu resido, tá? E dando um pouquinho de contexto, além de mim, sobre o porquê de eu querer fazer primeiro essa certificação e depois o porquê de disponibilizar isso aqui no YouTube, tá? Basicamente, ano passado, eu tirei a Cloud Practitioner, né, que, para quem não sabe, é a primeira etapa aí das certificações da AWS, seria em teoria mais básica, para você ter conhecimentos teóricos gerais sobre os serviços da AWS e o que, é que a nuvem consegue prover nesse sentido. E desde então, eu tirei essa certificação no final do ano passado, ali, acho que novembro, dezembro, tá? E aí, desde então, eu venho ganhando um pouquinho mais de experiência dentro da AWS, tá? E aí, justamente com isso, com essa experiência e tal, e com algumas ações que a mesma empresa que hoje trabalho está disponibilizando, né, nesse sentido, né, de nos guiar às certificações, eu disse, não, talvez seja uma boa hora de dar continuidade nisso. Alinhei com a liderança, consegui alguns estudos aí, certo? Para continuar nesse fluxo até a certificação, né? Então, alinhei com a liderança para aquisição do preparo em si, então de curso, de livros nesse sentido. E aí agora estou estruturando isso e vou estruturar de forma a ficar público, né? Então o caminho que eu estou fazendo até essa certificação, depois que eu tirar ela também, vou adicionar aqui como é que foi a prova, esse tipo de coisa. Mas esse aqui é o primeiro vídeo, acredito eu, de vários, para a gente seguir, né, nessa estrutura aí até nesse caminho até a certificação, tá? Basicamente a gente vai repassar aqui, vai fazer estudo teórico sobre as coisas, tá? Sobre os assuntos que a AWS exige para essa certificação e alguns exercícios também dentro da AWS em si, tá? A gente vai abrir aqui o console da AWS e a gente vai vendo como é que a gente vai fazendo passo a passo, a gente vai estruturar e basicamente eu vou utilizar o Notion, tá? E vou utilizar, acho que o iMiscal, talvez, para fazer algumas partes de desenho ali, né? De diagrama, para a gente conseguir visualizar algumas coisas. Tá? Eu vou definir isso certinho ao longo do caminho, tá? Vai ser uma coisa bem livre, tá? Bem espontânea. Eu vou só dar um ganho de velocidade aqui na edição desse vídeo depois, certo? Mas, voltando aqui para esse caminho, eu separei aqui algumas coisas dentro do Notion sobre o que é essa certificação em si. Então, para quem ela é, quanto tempo, esse tipo de coisa, coisas que você consegue ver já dentro do próprio site da AWS, mas eu vou explorar um pouquinho aqui, tá? Então, vou seguir direto aqui para, beleza, o que é essa certificação. Então, a ideia dela aqui é basicamente você entender os principais produtos, né, da AWS, seus usos e práticas recomendadas dentro da arquitetura da AWS com proficiência em desenvolvimento, tá? Então, assim, existem outras certificações de nível intermediário, essa certificação é uma delas, mas não só para desenvolvimento, né? A AWS abrange um leque de produtos muito grande que serve para diversas áreas. Então, a ideia aqui é a gente seguir com desenvolvimento, né, já que eu sou desenvolvedor e acredito que você também seja, ou que seja curioso, enfim. Então, a proficiência no desenvolvimento, implantação e depuração de aplicações baseadas em nuvem, usando a AWS, tá? Isso tudo está dentro lá do site da AWS, essas informações. E quem deve realizar esse exame no final das contas? Vamos lá. Quem tem experiência em trabalhar como função de desenvolvedor com conhecimento aprofundado em pelo menos uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, no meu caso, hoje eu trabalho com Node, né? Então, Node, TypeScript, a gente tá nesse lequezinho aí. Experiência com tecnologia da AWS, eu tenho alguma experiência, tá? Sólida experiência em TI on-premises e compreensão do mapeamento on-premises para a nuvem. Então, migração de serviços on-premises, né? Ou seja, locais para a nuvem. Não tem essa experiência, mas, cara, vamos nessa. Vamos descobrir aí como é que a gente vai fazer isso. E experiência de trabalho em outros serviços em nuvem. Já tive alguma experiência com a Azure, tá? A nuvem da Microsoft. Então, dos 4 checks eu tenho 3. Mas que você tenha 2, tenha 1, cara, mete bala. Acho que a ideia é essa mesmo, tá? Vamos estudando, vamos seguindo, mesmo que a gente não tenha todos os requisitos aqui, não são exatamente impeditivos, tá? E o que é necessário para você tirar essa certificação, tá? O exame que ele já está apresentando aqui algumas informações como múltipla escolha e múltipla resposta, tá? Eu vou abrir um documento aqui para vocês terem mais noção sobre esses pontos, que está dentro da própria AWS, tá? De novo, que é o guia de certificação em si da AWS. Então, assim, aqueles mesmos pontos, né, que a gente conversou antes ali sobre quem deve fazer, certo? E o que é que vai ser necessário, né, para você concluir quais tarefas com essa certificação? Então, o que é que ela lhe prepara, né? Ou melhor, o que é que você certifica que essa certificação, o que é que você se certifica com essa certificação que você é apto a fazer, né? Então, desenvolver
e otimizar aplicações da AWS. Usar fluxos de trabalho de integração contínua e entrega contínua, então CI/CD, certo? Para empacotar e implantar isso também dentro do código. Proteger o código de dados da aplicação. Identificar e resolver problemas de aplicação. Então, tudo isso experimentando aí o ciclo de desenvolvimento e o ciclo de implementação, você vai estar apto justamente utilizando a AWS, né? Aquela descrição que a gente comentou, né? O conhecimento geral de TI, recomendado. Então, proficiência, conhecimento do ciclo geral de vida de uma aplicação, né? Básico sobre aplicações nativas de nuvem, para escrever código, como é que você faz isso. Capacidade de desenvolver aplicações funcionais, né? Então você pega o requisito ali funcional, vai criar a aplicação. A experiência no uso de ferramentas de desenvolvimento. O básico de um desenvolvedor, certo? E o recomendado, né? É desenvolver e proteger aplicações por meio de APIs no serviço da AWS, como a AWS CLI e SDKs, tá? A gente vai ver isso também, um pouquinho. Usar o pipeline CI/CD para implementações na AWS. Show de bola. Então, o que está fora, né, desse escopo, que não faz parte disso, não vai ser exigido de você. Criação de arquiteturas, tá? Então, por exemplo, sistema distribuído, microserviços, dados, modelagem. Não é exigido de você aqui, certo? Projeto e criação de pipelines. Então, uma coisa, certo, que a gente está citando aqui, é você saber como usar isso, fazer alguma implementação, tá? Mas o projeto dela em si é outra história. Administração de usuários e grupos do IAM, certo? Uma parte mais administrativa, então está fora do escopo, certo? E isso aí a gente passa um pouquinho também, né? Sobre isso durante nossa jornada aqui, do que é o IAM, no final dos contos. Administração de servidores e sistemas operacionais, ok? Projeto de infraestrutura de rede na AWS, por exemplo, Amazon VPC, AWS Direct Connection. Então, essa parte mais de rede, fora também, tá? Bom, porque no nosso dia a dia a gente pode ter alguma coisa no começo, mas a AWS já faz por parte dessas coisas por você. Só se você quiser algo muito específico, certo? Conteúdo do exame. Então, vamos lá. Múltipla escolha, múltipla resposta. Então, diferente da Cloud Practitioner nesse sentido, tem uma resposta correta e 3 respostas erradas, certo? Os distratores. Então, justamente vai ser aqueles... Qual é a palavra que eu estou procurando? Mas você tem que ter aquele pulinho do gato para sacar, porque senão as respostas podem ser meio confusas ali. Elas podem me pegar por besteira. E outras respostas. Tem 2 ou mais respostas corretas de 5 ou mais opções de resposta, certo? Então, tem essas pequenas diferenciazinhas aí. Pode ter mais de uma resposta correta, mas justamente tem os pulos do gato ali para ele pegar no meio e você errar, certo? Então, a gente tem que ter um cuidado nisso, a gente vai fazer isso com calma. Por isso que essa prova, ela exige experiência, certo? E, por exemplo, eu não tenho essa experiência toda dentro do AWS, mas, cara, vamos tentar, vamos descobrir como é que vai ser, certo? Vamos lá. A gente tem aqui as recomendações de responder as estão corretas, não há penalidade ao tentar adivinhar. Ok. Exame com 50 perguntas que afetam sua pontuação. Então, das 65 questões, certo? A gente tem 50 perguntas que valem, e 15 delas ali, elas servem mais para, já tem aqui, o conteúdo não avaliado. O exame inclui 15 perguntas não avaliadas que não afetam sua pontuação, certo? Então, a AWS coleta informações sobre o seu desempenho nas perguntas não avaliadas a fim de verificá-las para uso futuro como perguntas avaliadas. Então, mais para medir se faz sentido ou não, em próximas formulações ou próximas questões aqui da própria AWS, dessa própria certificação, se valem a pena adicioná-las ou não. Certo? Então, se as pessoas erraram muito, ou ficaram em dúvida muito, marcaram, entendeu? Caíram nas pegadinhas. A gente tem um padrão mínimo, ok. Os resultados dos anos fornecidos são escala de 100 a 1000, a pontuação é de 720, então 7.2 ali, para você poder passar, certo? Relatório, tabelas, classificação, sessões de perguntas, ok. Operações, domínios, tarefas de exame, urgente, tempo tradicional, pronto, perfeito. Então, domínios, vamos passando aqui, eu tô lendo por alto, tá? Porque são minúcias, mas domínios que a gente precisa ter, tá? Então, desenvolvimento com serviços da AWS, 32% do conteúdo. Então, desenvolvimento de serviços é a maior força, obviamente, certo? Segurança, muito importante, 26%, implantação, 24%, e por último, solução de problemas e otimização, então 18% do conteúdo. Claro que a gente vai, justamente por esses pesos, focar em mais coisas do que outras, tá? Então, realmente, a parte dos serviços em si, para o desenvolvimento, é o maior foco, tá? A gente vai procurar ver alguma coisa de otimização também, mas a ideia principal é o desenvolvimento em si, tá? E aí a gente tem aqui mais detalhes sobre cada um dos domínios, tá vendo? Então, domínio 1, domínio 2, 3 e 4. Mas eu acho que, a princípio, a gente pode ir parando aqui e deixar isso para o próximo vídeo, tá? A gente pode falar um pouquinho aí sobre domínios, pra gente não deixar isso aqui muito longo. Então, é isso, tá? Eu vou mostrar também depois como eu estou pensando em preparar os tópicos de cada uma das ferramentas que a gente vai utilizar para essa certificação. Então, assim, tenho certeza que a gente vai ver muito sobre S3, de cara, tá? Pra gente, por uma série de motivos, questão de guardar objetos, o EBS em si. A gente vai ver também, provavelmente, S2, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido também. A gente vai ver alguma coisa de AWS CLI também, com certeza.
O SDK também envolvendo, né, para a gente criar esse ferramental já dentro da AWS. Então, tudo isso a gente vai deixar separadinho. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar os módulos, tá? E os exercícios depois que a gente vai fazendo juntos, certo? Acho que é isso. Esse vídeo já deve estar um pouquinho longo, então a gente vai se ver numa próxima, tá? Valeu, pessoal.